Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Tá no ar, tamo no ar, começando mais um Fox Sports Rádio e hoje eu vou te falar uma quinta-feira tenebrosa para um integrante do programa. Tudo que podia acontecer para ele ontem deu tudo errado, Até quando ele vai torcer, é Itália, e a mão, meu pai, meu tio, não sei o quê. E no nosso grupo de WhatsApp, porque aqui é Itália. Eu não sei o que. Caça homem, sabe aonde? Lá em Calabres. Lá na Titília. Nós vamos pro intervalo e de volta rapidinho, que hoje o meu limão, meu limoeiro vai cantar, velho. A gente já volta. Dá um sorriso aí. Chupa. Vou comemorando do tempo. Vocês acharam que eu... Vocês acham que Estamos começando mais um Fox Sports Rádio aqui. Tá quase todo mundo no programa, tá de alto astral. Mas tem um aqui, eu não sei o que aconteceu, dormiu de calça jeans molhado e daqui a pouco ele vai explicar. Você que tá em casa aí, mande suas mensagens via Twitter. #FS Rádio Brasil e mandem seus WhatsApp. Também tá aparecendo o WhatsApp aí. Põe o WhatsApp aí. 011 99390 4545. Tá, Zedinho? Quer falar alguma coisa? Não fala nada, não. Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports, porque o Brasil inteiro depois vai querer ouvir ele falar. Vamos ver se ele vai ter a coragem de falar que meteram a mão na Juve, que não foi pênalti, que não foi nada. Daqui a pouco nós vamos ouvir. Escuta, eu vou falar só uma coisinha. Porque se se é um pênalti desse ontem, marcado pro Corinthians, e um gol que ia valer a classificação, esse homem aqui, hoje, a gente ia ter que fazer um programa Caminho de Força. Ia dar luz. Não foi nada não. Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio. Vamos lá. Mas tem dia que eu não falo, você diz que eu não falo. Quando eu falo, você fala que eu tô falando. Tem dia que o senhor vem aqui com a cachorra, você diz que ele tá com a cachorra. Aí você fala que nem 8, nem 80, 44, vai na minha. As cachorras, as preparadas. Que isso? Você percebe que ele é do clima, né? Foi uma grande vergonha. Como sempre diz o nosso Flavinho, graças a Deus por mais um dia. Tá bom, obrigado, ótimo, legal. Agora, Graças a Deus que nós temos você, querido telespectador. E esta quinta-feira é dia do Pascoal, ser homenageado por mais uma cidade nordestina. Isso pode acontecer. É o município de Buenos Aires, que fica em Pernambuco. Parabéns, Pascoalzito, e graças a todos da Bucólica Buenos Aires. Já na capital argentina, o Galo sofreu um revés contra o time do Papa, mas que o gol foi irregular, isso foi. Vitória do São Lourenço na Sul-Americana. Tá em aberto, sim, aprender com os erros, né? Não errar nesses jogos decisivos. esse menino está sendo preparado. Fervendo. Também pela Sul-Americana, o Fluminense fez a lição de casa, derrotou o Nacional de Potosí. Mas o técnico Abel Braga não gostou da postura de alguns torcedores tricolores. Fala aí, Abelão! Tu faz um jogo daquele, tu joga 45 em cima dos caras e tu sai do intervalo com vaia, cara. Vamos parar, cara. Destacamos ainda a Copa do Brasil, a Libertadores. Se outro daqui a pouco fala, a gente perde o furo. E perder o furo não é comigo. Aliás, nosso mano estava ligadíssimo em tudo, acompanhando os times de Bufarini e Leandro Damião. Hoje um programa revelador, né? Onde, mano, abriu finalmente esse coraçãozinho, tá aí, ó, que ele morreria pelos dois. É pra justamente dar talvez aí um gole a mais de soro para aquele paciente que tá agonizando numa maca. O Colorado do Damião derrotou o Vitória na Copa do Brasil. E o Saci passou pelo time baiano graças a um frangaço do goleiro Kaique.
Avaí e Goiás ficaram no empate. Já a Ponte Preta conquistou grande resultado contra o Náutico, 3-0 em Campinas. Falamos do time do Bufarini há pouco. O Boca Juniors conquistou o empate com sabor de vitória no Allianz Parque. E foi o ex-corintiano Tevez que evitou a derrota do Boca no finalzinho da partida. Mas, segundo Felipe Melo, não há motivos para preocupação no verde. Eu não consigo entender um pouco a parte da imprensa, porque nós somos líderes. Líderes. Tem ainda mais capítulos da final do Paulistão. Um jogo que ainda não acabou. Informações do Flamengo, do Corinthians, do Santos e do Botafogo, que joga pela Sul-Americana. E gatito é sempre uma arma do Glorioso. Então vamos a uma homenagem do Gato Louco ao arqueiro do Fogão. Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo. Tamo junto com o Gordinho Gato Louco, que é nóis. Vamos lá. Porra, deixa eu falar. A produção tem que achar esse cara. Isso é um gênio, velho. É um talento, cara. O Brasil precisa de mais artistas. Já tá isso. Não precisa, o Brasil precisa de mais artistas como esse cara. Esse cara consegue ser engraçado sem falar. Tem de novo, só mais uma? É bom demais. Põe mais várias vezes. Que eu não consigo entender como é que ele faz aquele negócio. Não, põe várias vezes. Mas Você dá, produção, só uma vez, só pediu. Eu e o seu irmão a gente pediu. E o Brasil precisa de talentos igual esse aí. Então, para começar o programa bem humorado, mais divertido, eu queria ver como é que ele faz aquela jogadinha. Olha lá, mano. Parece que ele não tem aqui, olha lá. É o pescocinho do... Não dá nem pra fazer, eu não consigo fazer isso. Parece o Cassino. É, o Cassino. Repente do Cassino lá. Não tem pescoço. A linguinha. Por que você não viu fazer? Ai, caramba. Ó, você vai treinar o que você não tem, pra você é mais fácil, velho. Não dá, isso aí. E nós vamos fazer uma promoção, hein? Nós vamos fazer uma promoção esse mês, hein? Se alguém mandar pra mim uma foto, eu vou fazer uma promoção, que se alguém mandar pra mim uma foto do Facinca de gravata, vai ganhar um prêmio, porque não tem como. Tem onde? Ela fica no fato. Tem, amigo, tem onde? Vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho com azedo, amargo, entristecido Oswaldo Pascoal. A gente já volta. Vou pedir pra anular o Estamos de volta, vamos com tudo, é que tem muito assunto hoje aqui no Fox Sports Rádio. Mensagem pro Twitter, hashtag FS Rádio Brasil. Mensagens por WhatsApp 011 99390 4545. Oswaldo Pascoal. Não. Pergunta pra quem é isento. Flávio Gomes, que hoje lança o seu livro no Rio de Janeiro, em Ipanema. Daqui a pouco a gente fala. O Palmeiras não jogou nada. É um amontoado em campo. Esse é um amontoado em campo porque nesse ano já jogou bem algumas partidas, não dá pra negar, a campanha boa que fez no Campeonato Paulista e tudo mais. E é líder do seu grupo na Libertadores. Então, se você for olhar os números, os resultados não são tão ruins. Agora, o futebol do Palmeiras nos últimos 2 jogos, especialmente, contra o Corinthians e esse jogo contra o Boca Juniors, é um futebol preocupante, né? Agora, esse zagueiro aí, é o Antônio Carlos, não é isso? É um zagueiro que, segundo os palmeirenses, vem fazendo um bom ano. Aonde? Calma. Vem fazendo um bom ano, mas falhou em 2 jogos decisivos, né? Esse moço vai cair em desgraça, pelo que eu conheço da torcida do Palmeiras. Em breve. Já não caiu, né? E ele não jogou nada. Jogou contra um time que não é um time que tem muita camisa, mas não é um time que vem fazendo um bom ano. Não faz um negócio pra mim. É o líder do campeonato argentino. Paradaço na frente. Não fazendo um bom ano. Se informar melhor. Não. Pode dizer que ele não tá jogando bem. Mas um bom ano ele vem fazendo. O Flavinho tá certo. O campeonato argentino esse ano tem
Sabe, muita irregularidade. Pô, tudo bem, ele tá em primeiro. Você aproveitando disso. Claro, Como você vai querer mas o que não quer dizer que é um Não, isso é outra história. Ele tá falando que o Boca não tá fazendo bom. Não, eu não acho também que não faz. Não acho. Vamos refazer a pergunta? jogando bem? Vamos refazer a pergunta? Não está. Vou refazer a pergunta? Não acho No que irregular, uma boa Libertadores. Peraí, no irregular campeonato argentino, quem é o primeiro? É o Boca, com uma grande vantagem em relação ao segundo colocado. No primeiro jogo que o Boca Juniors fez na Libertadores, eu achei que o Boca foi muito mal. Vocês não devem ter visto o jogo. Aliança Lima. Exato. Eu trabalhei nesse jogo. Esses dois ficam falando, não viram nada. Jogou bem ou jogou mal, Pascoal? Muito mal. Então, parou na marcação. Ontem jogou bem o Boca? Não, jogou bem também. Domingo, como é que Então, foi? pra mim, Sábado, aliás. Péssimo. Perdeu, pau em casa do Defensa e Justiça. E eu vi o jogo Ganhando o também. Tacheres Então, no último segundo. Eu tô te ajudando. aí não adianta, nem precisa. Ajuda eles aqui, que a gente assiste. Foi o Né? São Lourenço que perdeu. Não, o São Lourenço Não, perdeu do Godoy Cruz. Godoy Cruz, Sabe, mais bem informado. 5x0 pro Godoy Cruz. Então eu acho Cara que tão afiado, o resultado em si, com um empate com o Boca Juniors, não é nada de errado, tá tudo bem. Do jeito que foi, preocupa um pouco. O Palmeiras jogou muito mal e tomou um gol. Você não pode tomar um gol, depois de fazer um gol aos 44, tomar um gol aos Deixa eu te 44. falar, eu chamei você em primeiro, que eu achei que vinha enfático, veemente. Ai, Já tá mó Você quer que eu Nescau fale o quê? morno. Olha o negócio. Você quer que eu Borja pergunte pro ontem, técnico, o hein? Borja ontem não conseguiu dominar a bola. Andou. O Lucas Lima, que só o Sormani viu que jogou bem ontem, morto em campo. E o gol que ele perdeu E no a final do outra primeiro pergunta, tempo? quem me responde? Cadê Luan e Edu Dracena? Por que não jogam nesse time? Bom, É o Emerson Santos do o Botafogo, Emerson né? Santos também está lá. Os três estão treinando bem à disposição do treinador, mas o técnico opta, o Roger Machado, o técnico do Palmeiras, opta por dois. Lembrou que ele tem nome. Deu nome. O técnico do Palmeiras, Roger Machado, opta pelos zagueiros que vinham jogando no Campeonato Paulista. Ele confirmou aquilo que eu pelo menos tinha como informação, de que ele tinha conversado com dois jogadores para botar no time, que era o Diogo Barbosa e a entrada do Keno. Os dois jogadores jogaram, a volta do Felipe Melo. Ele E, fez pra essa mim, jogada aí maravilhosa, né? Aí é o Guerra, é o Guerra. Não, a anterior que o Keno fez driblando todo mundo. E passa de trivela do Guerra, hein? O Keno é a única válvula de escape Três que o Palmeiras dedos, tem na velocidade e no drible. O Palmeiras não tem nenhum outro jogador que faz o que o Keno faz. Essa era, teoricamente, uma situação para o Dudu fazer, mas o Dudu não tem feito. E o Lucas Lima, que você citou, o Lucas Lima, eu vou dizer para você o seguinte, o Lucas Lima fez no Campeonato Paulista algumas boas partidas, muito mais pelo empenho dele, muito mais pela determinação, pela vontade de ir ajudar na marcação, de jogar como terceiro volante, numa tática... E ontem ele voltou a ser o que ele sempre Ontem ele... Não, contra o Corinthians, nas duas partidas. E ontem ele voltou a ser aquele Lucas Lima que a gente sabe. Qual é a do Lucas Lima? Me parece ser um jogador que sucumbe em jogo grande. Um jogador que desaparece em jogo grande. E ele precisa tirar essa marca. Ele precisa tirar. Seja mais claro. Ele precisa tirar essa marca da carreira. Em jogo grande, o que é, Flavinho? Pipoqueiro. É isso que você quis dizer? Não, as minhas palavras são as minhas. Não. As deles são as deles. Não. Não, eu tô só Eles tentando te ajudar, tô traduzindo. Vocês escolhem as suas palavras. Quando você fala sucumbe, você obriga o telespectador a mudar o dicionário. Então, peraí, Vocês escolhem as suas palavras, as minhas eu digo. Então começa de novo, sem ser interrompido, que teremos tradutor. Quem é que tá pipocando agora? Peraí que agora eu tô vendo. Vamos lá, Pascoal. Qual que era a pergunta? Lucas Lima? É pipoqueiro? Lucas Lima jogou bem ontem? Vou dizer pra vocês, o Lucas Lima, Olha, que eu em achei. algumas partidas do Campeonato Paulista, Só ele se jogou contra time dedicou, fraco. se empenhou, voltou na marcação, Campeonato ajudou o até time. eu corro. Exatamente pela força de marcação, pelo empenho dele, precisa marcar ele ninguém foi mesmo. bem, mostrou o que pode fazer. Agora, ponto. Nas time três grande, últimas partidas, quando o jogo jogos é grandes, difícil, jogos importantes, joga nada. jogos decisivos, Porcaria. ele sucumbiu. E um jogador da importância dele, da característica dele, não pode sucumbir em jogos decisivos. Pipoqueiro, desgraçado, não corre. Essas são as palavras dele, as minhas palavras são outras. Não, vocês escolhem o que ele tem. Eu vi uma interferência aqui. A minha palavra, a diferente da dele. Vocês escolhem, cada um escolhe a versão. O jogo de domingo, você acha que teve alguma influência no time do Palmeiras ontem? Não teve. Ele tem que mandar todo mundo embora. Acho que não. O campeonato era outro, era até uma prova de Paulistinha pelo próprio presidente. Era até uma prova para os jogadores para mostrar que, de fato, eles foram injustiçados no domingo, ganhar do Boca, etc e tal. Acho que não teve interferência nenhuma. O problema todo tá ficando um discurso chato, que toda vez que a gente vem aqui, a gente fala dos mesmos. Lucas Lima, Dudu,
técnico que erra, dois zagueiros fracos, a Avenida Marcos Rocha. Saiu aí uma estatística de que o Marcos Rocha é o jogador que mais desarma mais desarmou no Campeonato Paulista. Todos os gols que o Palmeiras sofre é do lado dele. Do lado dele e do Antônio Carlos, né? Mas o Marcos Rocha, o Sr. Manelli, sempre teve essa característica aí de ser um cara ofensivo. Eu vou fazer o seguinte. Tem que ter uma cobertura nas costas dele. Você que é palmeirense, que se tiver algum amigo atleticano que more em Belo Horizonte, liga pra ele. Pergunta como é que o Marcos Rocha era conhecido lá em Belo Horizonte. Avenida Marcos Rocha. Então, quer dizer, a história é sempre a mesma. Enquanto não aparecer um técnico pra bater na mesa e fazer o que tem que ser feito e deixar de ser refém de jogador, vai ser complicado. Agora, vamos antecipar um pouquinho? Posso falar um pouquinho mais sobre o futuro? Pode falar? Dá gosto disso. Claro. Porque os caras aqui, você não. Você vai naquilo lá. Eu vou lá e falo. Então eu não fala fico o que você quiser. Comer as palavras. Você tem mais 40 minutos. Lucas Lima sucumbe em jogo grande. Ele pipoca em jogo grande. É isso que ele quer falar e não fala. As minhas palavras são diferentes das dele. Entendeu? Pipoca em jogo grande. Foi assim na final da Copa do Brasil, jogando pelo Santos contra o próprio Palmeiras. Foi assim nos 2 jogos contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. E foi ontem também contra o Boca Juniors. Em Paulista ele perdeu o pênalti, inclusive. Perdeu um pênalti na decisão por pênaltis. Então é esse jogador. Em que tem cabimento o Guerra ser reserva do Lucas Lima? Poxa, mas não vão tirar o Lucas Lima nunca. Não tem. Vai cair naquilo que você tá falando. Tem jogador. Tem cabimento o Keno ser banco? Não tem. Ontem jogou. Por que não jogou no Paulista? Nas finais do Paulista. Tem cabimento o Dracena ser reserva do Antônio Carlos? Tem cabimento o Luan, por pior que ele esteja, ser reserva do Thiago Martins? Tem cabimento um volante destemperado como o Felipe Melo jogar? O que o Felipe Melo fez com o Antônio Carlos no campo, um líder não faz. O líder, ele tem a liturgia do cara, ele tem que ter uma postura. Acaba o jogo, chama o cara do vestiário e fala tudo que tem que falar e do jeito que ele achar melhor. Mas em campo, desse jeito, além do estádio inteiro ter visto que ele falhou, o Felipe Melo pegou e jogou ele na fogueira. Ou jogou mais gasolina em cima dele, riscou o fósforo e jogou. Não faz isso. Então o Palmeiras hoje tá muito, me parece um time muito perdido. Parece um time muito perdido. Qual é o reflexo disso tudo? Não estranhem se modificações profundas acontecerem no Palmeiras. No time ou na estrutura? Tudo. De cabo a rabo. Tá? De cabo a rabo. Passando pelo treinador. O Alexandre Matos, informação que eu peguei, balança também. Porque tem uma ala forte dentro do Palmeiras que não quer mais lá trabalhando no clube. Aí vem aquilo que você falou a respeito do Flamengo. De repente tá só esperando. Bem que contratou uma figura aí. Você tem os 2 clubes, desculpa, só... Você tem 2 clubes que muita coisa pode acontecer agora. O Flamengo e o Palmeiras, por coincidência, os 2 times que mais têm dinheiro hoje. Por quê? Porque os 2 têm eleição no final do ano, hein? Outra informação. O Paulo Nobre não sai para presidente do Palmeiras nessa eleição. Não sai? Não sai. Por quê? Não sai. Porque a briga dele é mais lá em cima. Com a Leila? Exatamente. A Leila pode sair agora? Não. Não pode. Ele quer, e quando ela se candidatar, ele vai se candidatar também. Então o homem do Paulo Nobre chama-se Genaro Marino. Esse vai ser o opositor ao Gagliotti no final do ano. Quem vai ser? O Genaro Marino. Pô, um cara, gente boníssimo. O Genaro é vice do Gagliotti? Sim, mas o Genaro tá contrário a muita coisa. O Genaro já se opôs ao Gagliotti várias vezes. No primeiro momento. Olha, se depender do Genaro, muda tudo. É mesmo? Sim, muda tudo. A informação que eu tenho é essa. Você entendeu? Ah, mas aí a dona Leila sai. Ah, se ela sair com a eleição do Genaro, o Paulo já falou pro Genaro: eu banco você como presidente. Quem falou? Paulo Nobre falou pro Genaro. É mesmo? É. O Genaro foi vice do Paulo Nobre.
E é vice do Gagliotti. Permanece como vice do Gagliotti. É um cara... Aí o Paulo Nobre rompe com ele é vice o Gagliotti. do quê hoje, do Gagliotti? Futebol. É vice de futebol. Não, é vice estatutário. Geral. É vice-eleito, né? Primeiro, é vice-presidente. Eu não tenho nada... O Maurício Gagliotti é meu amigo, fizemos faculdade, eu gosto muito dele, não tenho nada contra. O Genaro Marino, cara, gente finíssima também, viu? Eu conheço cara o Genaro de um bem. nível... Eu conheço o Genaro bem, diretor. Por isso que eu acho que muita coisa... O Paulo Nobre quer a permanência do Alexandre Matos? Não. O Paulo Nobre não quer? Não quer. De figura, já não sabia. Não quer. Então foi o Paulo que trouxe o Alexandre Matos. Sabe o nome de quem está sendo falado com muita insistência dentro do Palmeiras hoje? Começa com que letra? Pra ver. F. Ou LF, se você preferir. Ou? LF. LF? Técnico. Luiz Felipe Scolari? Sim. Mas pra técnico, eu tava falando, eu tava pensando pra diretor, tava pensando em diretor de futebol. Não. Tem uma ala no Palmeiras que é o Filipão? Mas é a ala do Paulo Nobre? Como é que é, Pascoal? É a ala do Paulo Nobre? É uma outra ala mais ou menos. Ala do Mustafa? Quantas alas tem o Palmeiras hoje? Hoje basicamente 4. Gente, basta o Palmeiras ir mal num jogo e perder um título, domingo pro Corinthians. O Palmeiras já perdeu tem um título, um quer derrubar, o Palmeiras perdeu um título pro Corinthians em casa. Não é que ele perdeu um título. Ele perdeu um título pro Corinthians em casa. O Palmeiras podia perder um título até pra Inter de Limeira de novo. Não ia acontecer o que aconteceu. Mas a situação... Perder pro Corinthians é duro, velho. Ontem, só pra concluir essa coisa aqui, mano. Desculpa. Foi mais ou menos o que aconteceu em 74 no Morumbi? Só que a diferença é que aqui não tinha. Não. Que lá é outra. Eu posso contar a história. 74 pra você, eu te conto. Não, porque fala que só tinha corintiano no estádio. Não, tinha bastante corintiano no estádio. Mas 74, o Corinthians jogou... Tinha palmeirense também. Posso te contar? O primeiro jogo foi no Pacaembu. O primeiro jogo foi no Pacaembu, o Corinthians. Aí vão remontar para 74. Depois eu te o Michelete fica bravo quando fala do passado. Aí, não, ele gosta. Né? Só para dizer o seguinte, ontem o presidente do Palmeiras foi de novo apertado por conselheiros ao final do jogo. E ele disse para os conselheiros o seguinte, os conselheiros falaram, o Sormani tem nota 10 em tudo que ele disse. Para modificar geral, a modificação tem que ser geral. Geral. Ele disse... O presidente do Palmeiras disse, agora não é hora, não vamos falar agora, mas eu vou me posicionar. Essa foi a frase do presidente para os conselheiros descontentes depois do jogo. Agora não é a hora, mas eu vou me posicionar. Então, o que se espera é que haja uma reformulação. Ontem, algumas pessoas do Palmeiras diziam o seguinte, se perder o jogo, o treinador cai. E se o treinador cair, nós precisamos de uma profunda modificação. Não só o treinador. Chega, o Palmeiras não ficará parado no tempo esperando acontecer de novo o que aconteceu o ano passado. O cara acabou de chegar. É Palmeiras. A pizzaria continua a todo vapor. Pior do que ser o Palmeiras é um ano eleitoral. É um ano de eleição. É um ano de eleição no Palmeiras. E o presidente do Palmeiras sabe que ele precisa das pessoas que estão ao lado dele. Ele já foi praticamente abandonado pelos vice. Mas, ó, a gente tá falando demais de política. Eu quero falar, o Palmeiras jogou com o Boca ontem. Não jogou nada. Jogou Chongas. Jogou Chongas. Não, o jogo foi horroroso. E quando eu falo de pizzaria, não é tirando o sal de torcedor italiano, não é coisa alguma. Pizzaria que eu falo é o que o Palmeiras é desde 2015. A cada 6 meses uma fatia. A cada 6 meses é troca de treinador, é troca de não sei quem, e muda a esquerda, e contrata mais, e contrata a esquerda, e não tem plano de jogo. É impressionante como investiram no Palmeiras mais de 150 milhões de reais em 2 anos e não se consegue fazer um plano de jogo. É incrível. É incrível. O Palmeiras hoje tem a capacidade de novo, pensar em mudança de treinador com 4 meses de um ano de trabalho. É impressionante. O Palmeiras vira um balcão de testes a cada 4 meses. Chega! Contratou o zagueiro e não joga o zagueiro. Alexandre, você sabe o respeito que eu tenho por você. Mas, Alexandre, você tem que se posicionar em cima do treinador. Como se assim? você contrata... Ele não pode escalar o time, não, senhor, mas o Emerson Santos foi contratado para ser zagueiro. E o Everton? E tá lá o Palmeiras gastou 10 milhões de reais com o Everton. Ele é o 3º goleiro hoje.
O Everton não joga. É o terceiro goleiro. O Luan, o Palmeiras pagou 10 reais. Peraí, com relação ao goleiro. Peraí, com relação ao goleiro, entende-se. Por exemplo, o Chesney. A gente tá dizendo que ele é reserva do Price. Mas aí que tá, o Sormani. O Chesney, ele saiu da Roma, titular da Roma, pra ser banco do Buffon. Isso. O Jailson, assim como o Fernando Price, eles devem ter no máximo mais um ano de carreira. O Everton, se ele tiver cabeça no lugar e souber esperar a oportunidade dele, então tá na cara que ele vai assumir a titularidade. Que o ano não vai ganhar nada. Eu falo assim, o torcedor do Palmeiras. Outra coisa, o Mano tá discutindo o seguinte, outra coisa. Esse ano não ganha nada. Outra coisa. É tudo pro ano que vem. Peraí, tá discutindo outra coisa. A Juve isso chama-se planejamento. O Chesney saiu no fim do contrato. Quando o Palmeiras trouxe... o salário, tudo bem, mas não gastou. O Palmeiras pagou pra ter o Everton. Só um minuto. Quando o Palmeiras trouxe o Everton, uma ala lá dentro do futebol que não queria a renovação do Praz. Mentira, Pascoal. Quem renovou foi o presidente do Palmeiras. O Edmundo dá informação aqui, no ar, do Expediente Futebol, que o Praz só renovou porque tinha uma proposta do São Paulo. Informação do Edmundo. A minha é que quem não, foi o presidente. Não estou duvidando. A minha é que o Maurício Gagliotti falou, renova. E o Alexandre Matos não queria renovar, não. Queria. Repito, se quiser, põe o Edmundo no ar. Não tô duvidando. O Edmundo falou que o Maurício Gagliotti só renovou o contrato do Praz quando soube que ele tinha em mãos quem uma renovou proposta o do São contrato Paulo. que tinha proposta do São Paulo foi o Antônio Carlos. Mas o Edmundo... Antônio Carlos tinha proposta do São Paulo, o diretor de futebol, o Alexandre Matos, soube disso e renovou o contrato do jogador. Pode ser, isso que ele está falando, pode ser, porque a informação que a gente tinha é que foi um pedido do Maurício Gagliotti. E aí bate com a informação do Edmundo, que é porque recebeu a proposta de São Paulo e tem aquela picuinha de não pode ir pro outro. Muito antes de terminar o contrato dele, tinha dito a ele que seria só por um ano. Nesse caso do Praz. O problema do Palmeiras, ô Facinca, é que com essa história que é o time mais rico, que é o melhor elenco, que sobra dinheiro, você acaba todo mundo criando uma expectativa para tudo do Palmeiras lá em cima. Então quando a gente vê o Palmeiras jogar, todo mundo quer ver o Palmeiras jogando para frente, fazendo gol, jogando bonito e ganhando título. Só que a questão, e isso não está acontecendo. E eu concordo com você. A cada 6 meses trocar de treinador. E agora com essa informação do Sormani, que eu fiquei estarrecido. De novo, o Palmeiras quer, que tem gente dentro do Palmeiras que quer o Filipão, não estarrecido por ser o Filipão. Porque é completamente diferente. Você sai do Cuca. Outro dia aqui a gente estava falando do São Paulo, que São Paulo era um barco à deriva, porque pega Osório, que joga de um jeito, vai buscar o Bausa, que joga do outro jeito, aí traz não sei quem que é de um jeito, aí traz outro que é. O Palmeiras está fazendo igual. Mas o que o Palmeiras está precisando, no entender, na visão dessas pessoas, é de um cara que chega no vestiário, sabe? E. Sim, mas. Mas a diretoria de futebol, a diretoria de futebol tem que ter esse poder. Não. O técnico também tem que ter voz ativa. Claro que tem. Não tem a dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta. No time do Corinthians do ano passado, tá? Quem é que tinha o cara que chegava lá para bater? Não precisa mesmo. O Corinthians não precisa. O Corinthians é um time que está no piloto automático. Tem o mesmo estilo de jogo, desde o mano. Ganha tudo que disputa. Mas tem uns cornetas aí pedindo gente lá. Mas tudo bem, não tem problema. Ganha tudo que disputa. É o tremendo técnico. Tô falando com você não vai reagir? Ó? Não, tô esperando você terminar. Tá com a cabeça no vento hoje. Não, tô esperando terminar. O Corinthians não tem problema mesmo. Não, acho que tem. Mas, Sormani, é mais fácil você administrar um time com o elenco que o Corinthians tem, porque, por exemplo, o ano passado... Não tem ego, né? O ano passado, os cobrões jogavam. Jô era titular, Jadson titular, Rodriguinho titular, Fagner titular, e cobrão Corinthians tinha no banco? Não tinha. É mais fácil para você conseguir dosar e administrar isso daí. Agora, por exemplo, quando o Tite, em 2015, precisou colocar o Ralf no banco. Cássio no banco. Se fosse um cara qualquer, ia perder o elenco. Claro que perde. O Palmeiras aí, com uma série de jogadores aí renomados ou que tenham qualidade para ser titular, se você tem um técnico que não apara arestas, se você tem um técnico que muitas vezes aí não mexe onde precisa mexer, por exemplo, o Roger, ele não tá querendo entrar na rota de colisão. Ele não tira o Dudu do time, ele não tá tirando o Lucas Lima do time, é mais fácil você deixar o Daverson no banco, o William no banco, o Keno no banco, o Guerra no banco. Mas tem contratações? Mas é que tá. O Filipão no banco para ver o que vai acontecer. O Filipão já treinou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, dirigiu Portugal em uma Copa do Mundo e numa Eurocopa também. Então o Filipão está acostumado a trabalhar com estrelas. Mas o último trabalho dele, na seleção, É claro que na seleção é diferente do clube. Aliás, seleção você manda embora, não tem jeito. Aliás, mas
6 anos do Filipão, de 2012. Ele ganha a Copa do Brasil com o Palmeiras, mas 3 meses depois entrega o time praticamente rebaixado até o ciclo Copa do Mundo, foi muito questionável. Muito questionável. E, aliás, eu vi de jogador que o Filipão tinha treinamentos e metodologia muito atrasado em relação ao que o futebol hoje Facica, a modernidade está fazendo efeito? O Filipão. A modernidade está arrebentando o cara. O Fábio Carille. Boca do balão? O Fábio Tô falando Carille. do Palmeiras. Tô falando do Palmeiras. A modernidade está sensacional. Claro que não. O problema do o Eduardo Palmeiras... Batista foi fenomenal. O problema do a Palmeiras modernidade está legal. Felipe, e o seu xará vai fazer o que precisa ser feito nesse momento. Você entendeu? Deixar o jogador surpelado no vestiário e surrar todo mundo. Isso aí é só um... Eu acho que precisa tomar cuidado, às vezes se trata... Sabe, é isso. Os caras estão vendo isso. É isso que os caras dentro do Palmeiras estão pedindo para que seja feito. Que alguém chegue nos jogadores e faça o que tem que ser feito. O Roger não é esse cara. Precisa parar também esse negócio de achar que todo cara que está com 60 anos de idade, 62 anos de idade, não serve para nada. Tá certo? A idade de nós três aqui, ó. A idade física de uma pessoa não significa nada. Eu falei Você tem muito cara aí. Eu vou te falar. Falou de outra coisa. Mas eu ouço. Peraí, eu ouço o cara falar assim: porque o fulano é ultrapassado. Porque o fulano é arcaico. Não é porque o cara tem idade? Não. Eu gosto de lembrar o caso do Ranieri, hein? Não pela idade. O técnico do Bayern Munique. Eu tenho um relato disso. O Jupp Heynckes. Ele tem 71 anos. 71 anos. E é um técnico moderno. Então, é um técnico moderno. Isso que eu quero porque te falar. ele terminou, entre aspas, a primeira parte da carreira dele, continuou trabalhando no clube como consultor e agora assumiu nessa reta final para de novo colocar o Bayern. A questão do Filipão, que eu digo é que eu já tive, não vou citar o nome do entrevistado, porque foi um acordo que eu fiz há 2 anos. Eu entrevistei um jogador que esteve naquela seleção brasileira em 2014. Esteve, muito famoso, está até na atual. Entrevistei o jogador e ele falou uma coisa, depois se arrependeu, como a entrevista era gravada, para não ferrar o cara, fiz um acordo e falei, tudo bem, não vou colocar. O cara pediu, não foi, depois me arrependi. Mas ele categoricamente tinha afirmado o seguinte: o Filipão tinha uma metodologia de trabalho muito arcaica para aquele momento. Mas nem precisava falar. A gente transmitia todos os treinos, gente. Entendeu? Era visível. Ou seja, a visão do cara que estava lá, que trabalhava em outro clube grande na Europa, e viu isso. Mas aí o seu Não é Oswaldo, idade, aí seu Oswaldo método. Pascoal, brilhantemente, e fez uma pergunta. Qual? A modernidade do Palmeiras, o que você tem achado? A modernidade do Palmeiras é uma cobrança excessiva para que o time seja o Real Madrid a cada 3 meses. Tá dando certo? É isso que Claro que não. Os técnicos modernos... A questão do Palmeiras não é a modernidade. Os dois técnicos foram campeões. Os dois técnicos foram campeões agora no Palmeiras, nenhum dos dois representa essa modernidade. Um foi o Marcelo Oliveira, outro foi o Cuca. O Marcelo, aliás, naquele momento eu até apresentava. Porque ele era o atual bicampeão brasileiro, vinha numa crescente com o Coritiba e aí ele pega o Palmeiras. Só que depois do trabalho que ele fez no Palmeiras em campo, não se refletiu absolutamente nada. A questão do Palmeiras é, contrata, não deu certo, contrata. Não deu certo, contrata. É só contrata, mas nada se planifica. Não se tira um jogador que precisa sair da equipe, não se bate no peito, e bater no peito no vestiário, não é você sair dando porrada em todo mundo. É você mostrar que a sua convicção é muito acima de qualquer ligação externa que possa se fazer com o Palmeiras. Que é essa história de você ficar jogando com o nome, jogar com a contratação, jogar com o marketing. Não é isso que funciona. Futebol não se ganha com dinheiro. Futebol se ganha com bola, com trabalho dentro do campo, com respeito dinheiro ao treinador. É uma mão sem tamanho. Não é tudo, né? Não é tudo. Estamos vendo que não é tudo. Nunca foi tudo. Não é tudo porque você precisa de uma coisinha que no futebol. O Mano falou uma qualidade coisa. E mas o Mano falou uma coisa também que a gente tem que ponderar aqui. Até que ponto vale você contratar 2 jogadores para cada posição? Olha, o Sérgio falava, lembra? Cansou de falar. O Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição. Aí vem aquela frase, uma dor de cabeça boa. Isso daí. Uma dor de cabeça boa. Cai nada, isso é pior ainda. Mas, Sormani, se você tiver a condição de ter, por que não ter? O problema não é ter esse jogador, o problema é você não ter quem saiba domá-los. O grande problema do Palmeiras, no meu entendimento,
É porque dá a impressão... Mas nenhum time do mundo tem 2 jogadores Não pra cada tem. posição. Nem o Barcelona tem. Nem o Barcelona tem. Nem o Barcelona não tem. Tem sim. Não O tem. Paulinho De peso, ficou no banco, não tem. gente. O Paulinho ficou no banco agora recentemente. Aonde? Com potencial Não, pra ser domingo titular ele foi nesse só último poupado. jogo. Ah, Ele mas foi aí, poupado mas pra ele tá jogar chegando no contra o Barcelona. Mas aí que tá, diferente. gente. Qualquer grande time que tenha a condição de fazer esse investimento tem que fazer. Mas aí, mano, por exemplo, Só que o grande desculpa cortar, problema... ele foi poupado, Paulinho. E o titular era o André Gomes, que é contestado, é um jogador nota Mas 5. o Facincani... Paulinho e André Gomes Facincani, ficaram Não é no que banco você e jogou tem dois, Iniesta. dois é a caras do seguinte, mesmo nível. eu acho que você tem que ter um treinador que saiba domar essa situação. Que treinador não gostaria de... perdi o Lucas Lima, meu reserva é o Guerra. Não posso contar com o Dudu, reserva é o Keno. Gente, convenhamos. Claro que todo mundo quer ter essa dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça, Lucas, mas... Porque o Guerra Sormani, e o é Keno melhor pode sobrar se do que revelar. faltar. Fazer, escuta, eu quero jogar. Mas, Sormani, é melhor Ou o sobrar do Lucas que Lima, se faltar. sair, pode se revelar. Dá a impressão, por exemplo, agora os palmeirenses devem estar falando vocês estão falando isso, é porque vocês não são palmeirenses. Dá a impressão, é igual o Flamengo, quando a gente criticava o Flamengo ano passado, guardadas as proporções, a gente pode fazer uma comparação entre Flamengo e Palmeiras. Só que o Palmeiras, mesmo tendo esse alto investimento como o Flamengo também tem, o Palmeiras ele é costumeiramente mais campeão. O Palmeiras vira e mexe, ele belisca o título. Ele ganhou a Copa do Brasil recentemente, o Campeonato Brasileiro recentemente. Está numa situação hoje mais confortável do que o Flamengo. O Flamengo ele investiu pra caramba, ganhou uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. É pouco pelo investimento que o Flamengo fez. Mas ambos os times não estão jogando bem. Ambos times, eles estão com o freio de mão puxado. O Palmeiras, com esse elenco que tem, vira e mexe, ganha aqui, ganha ali, ok. Uma vitória muitas vezes ilude, Porque Pascoal. os dois jogam para valorizar o dinheiro investido em campo. Facincani, E não é não só a bola, dinheiro, merecimento. não é só dinheiro. Eu acho que nesse momento a gente tem que esquecer o investimento que foi feito e analisar o que o Palmeiras tem em campo, o que o Roger tem nas mãos. O Roger não está conseguindo fazer esse time do Palmeiras jogar bola. Eu falei aqui segunda-feira, depois do jogo, o Palmeiras é uma Ferrari andando em primeira marcha, Pascoal. Ele não engata a segunda marcha nunca. Então, mas o que acontece é o seguinte... Ele não decola, cara. Eu falo do Roger há muito tempo. O Roger é um daqueles caras que apareceu. Eu repito, não tenho nada contra o Roger, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. E torço porque o Roger seja um treinador aí do top, Pascoal. Falei naquela época. Quando trouxe, eu falei, vai ser o Eduardo Batista 2. O Palmeiras precisava de um outro treinador. Eu acho. O Palmeiras vai, eu falei na época, falei no dia, eu falei, o Palmeiras vai errar. Eu falei, o Palmeiras vai errar de eu acho novo. que o Palmeiras deveria dar uma oportunidade a ele. Eu falei, não. Apesar, eu falei, o Palmeiras vai errar de novo. Pro momento, agora, não era Roger Machado. Mas o time do Palmeiras... Agora, pode ser que se acerte. Sim, mas o Palmeiras é líder do grupo dele da Libertadores. Começa a segunda fase jogando contra o Boca fora de casa. Não basta só analisar. Claro, é importante você fazer uma análise também do que está acontecendo no grupo do Palmeiras. Mas pela bola que o Palmeiras tem jogado, não dá para o torcedor criar grandes esperanças. Ainda mais o Palmeiras confessando em diversos jogos no final do jogo. Sim. O Palmeiras não poderia dar a ramelada que deu ontem. E não pode nem reclamar na torcida. Imagina, os dois últimos públicos, a as duas torcida últimas hoje não merece o que tá arrecadações. assistindo. A torcida hoje não merece o que o time nenhum tem outro apresentado. time tem comparação Imagina. com o que a torcida do Palmeiras fez esses dois últimos jogos. Os erros dos dois times hoje mais ricos e tidos com os grandes elencos do Brasil. O principal erro qual foi de Palmeiras e Flamengo? Foi escolha de treinador, montou o time errado. Qual que é o problema? Eu acho que o Palmeiras passa por um problema de organização no campo. Organização. Para você organizar alguém no campo, você precisa trazer alguém que organize bem. Isso. Então o problema do Palmeiras é a organização de técnica e tática. Acho que o Roger não conseguiu mudar isso. Esse esquema de jogo. Falando que maravilhas, que os treinamentos são o dia que o Palmeiras ganhou o jogo lá na Colômbia, eu disse aqui, não se iludam com isso. Você e o falou. senhor, ganhou o jogo. Você tá de brincadeira comigo. Não se iludam. Não se iludam. O senhor foi o primeiro a me atirar pedra. Isso. Não se iludam. O Palmeiras é isso aí que você viu. Time sem personalidade. É isso aí que você viu. Você que é torcedor do Palmeiras, é isso aí. Claro que você fala assim, então muda tudo, tira o treinador, faz um avalanche. Pode ser que isso causou... Vai começar o campeonato domingo, não se esqueça. Olha só, até agora. Começa sexta-feira. O Palmeiras esse ano teve... Tem jogo? O Palmeiras esse ano teve clássicos contra o Santos, que jogou 15 minutos de cada tempo e 60% do jogo entregou pro Santos. Jogou bem contra o São Paulo, ganhou. Perdeu do Corinthians o primeiro clássico lá. Depois as semifinais contra o Santos, jogou um tempo de 2 jogos. Ou seja, 75% dos 2 jogos deu pro Santos. Contra o Corinthians jogou
25 minutos do primeiro tempo em Itaquera, depois passou o jogo todo acuado, se defendendo, esperando um contra-ataque. Taquerão. Na Arena Corinthians. Eu falei em Itaquera, que é o bairro. E no último domingo... Mas quando é o Palmeiras, você não fala, jogou em Perdizes. É verdade. Não. Palhaço. Em Itaquera, joguei em Perdizes. Tá bom, bairro das Perdizes. Bom, deixa eu só terminar o raciocínio. E no último domingo, fez uma partida pífia contra o Corinthians. Quando joga no Maracanã. Onde foi? O Fluminense não jogou na Tijuca ontem. O Fluminense jogou no Maracanã. Porque em Itaquera é a mesma coisa que falar jogou no Morumbi. Enfim. Mas o Morumbi não fica, o São Paulo não fica no... É Jardim Leonor. Lá é Jardim Leonor. Gente, é Morumbi. Bom, vamos lá. Enfim. Brincadeiras à parte. Não é brincadeira. Brincadeiras à parte. Aqui é sério. A gente gosta das coisas dos jogos. Aí pega Libertadores. É Perdizes ou Pompeia? Aí peraí. Aí pega Libertadores. É barra água branca, não é? É Perdizes ou Pompeia? Peraí, termina o raciocínio. Rapidinho. Não. Peraí, o assunto é sério. Jogou na água branca. O assunto é sério na mesa, que é em cima do que o Pascoal falou. Vamos lá, jogou... Ou seja, em todos os clássicos que o Palmeiras teve no ano, em 70% não apresentou um bom futebol. Na Libertadores, contra o Barranquilla, Palmeiras fez uma partida com superioridade numérica em campo. Fez prevalecer isso, jogou relativamente bem, ponto. Nada de exuberância. 3-0, fora de casa. Contra o Aliança Lima, um jogo ok. Poderia ter ganho até por mais. Foi preguiçoso em campo. Era um jogo, inclusive, para dar uma rodagem, uma confiança de entrar domingo para cima do Corinthians. Foi com, pé no freio para esperar o final de semana e a cacetada, e aí teve esse jogo do Boca, mais uma atuação pífia. Ou seja, em todos os grandes testes do ano, o Palmeiras teve uma média 5. Ou seja, esse é o time do Roger, que se iludiu com o Campeonato Paulista de novo. Olha, nos últimos jogos, o Palmeiras tem vamos pegar dos últimos 5 jogos. Uma derrota pro Santos, é isso? Sim. Tem uma derrota pro Corinthians. Derrota pro Corinthians. Um empate com o Boca. Um empate com o Boca. E a vitória. Uma vitória contra o Aliança Lima. E a vitória contra o Corinthians. 2-2-1. 2-2-1. 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Exatamente. Não é uma campanha que quando você olha pro Palmeiras, pro elenco que o Palmeiras tem, qual a estrutura que o Palmeiras tem, você olha pra essa campanha... O Palmeiras passou diante do Santos. Esse pessimismo todo agora, essa negatividade toda, foi porque perdeu pro Corinthians domingo? Sim. Se tivesse ganho do Corinthians domingo... Se ganha no Corinthians domingo... E o empatou ontem no finalzinho... Era só sorriso, era só alegria. Mantém a liderança, percebe? Trocou a vitória contra o Aliança Lima fora pelo empate aqui. Não, seria um empate lá e a vitória aqui. Então podemos falar que os jogadores não entraram. Os jogadores não entraram em campo com o jogo de domingo na cabeça, mas a torcida do Palmeiras sim. E poderia respingar a carga nacional do torcedor. Não só na torcida. O torcedor, não só na torcida. Torcedor lá dentro do Palmeiras. Lá dentro do Palmeiras. Tanto é que eu acabei de falar. Mas qual é a verdade? Pascoal, só de fazer uma pergunta. Com relação ao comportamento da torcida, a torcida não está encarando esse jogo de domingo como uma derrota para o Corinthians. Eles estão aí indo na onda da diretoria também, de que o Palmeiras estão sim. Então, peraí, então você vai... Não, eu vou te explicar como não está, porque o Pascoal tem informação. O bode que eles estão é do Lucas Lima. Não. Então você vai saber o que é. Então vamos lá. O que aconteceu nos bastidores do Palmeiras... Perdeu o título pro Corinthians. Nossa, viu? É verdade que os caras lá falaram que não admitem isso em hipótese alguma. Não, virou. Olha o que aconteceu nos bastidores do Palmeiras. Perdeu em casa para o Corinthians. Com torcida única. E ainda eles dizem assim, eu estou dizendo para vocês o que eles dizem lá no Palmeiras. Perdeu roubado dentro de casa e pro Corinthians. Eu tô falando a verdade pra vocês. Roubados em casa. Eu tô dizendo, imagina, perdeu roubado dentro de casa um título pro Corinthians. Eles lá roubar o Palmeiras. Então, que eles falam, entendeu? Dentro do ambiente do Palmeiras, o que se diz é isso. É o pior cenário possível. Era o que de pior podia acontecer. O que de pior... Tipo, nas suas barbas. Perder pro Corinthians já era complicado. Em casa, mais ainda. Perdemos em casa. Roubado. E fomos roubados. Esse é o sentimento do palmeirense. Os caras querem morrer. Exatamente. Exatamente isso. E é isso. Os dois primeiros são procedentes, o terceiro não. Mas nós estamos falando do ponto de vista do sim, então, mas eles estão equivocados no terceiro. Não, mas a gente pode analisar isso. Mas eu posso dizer, ele me perguntou o que os caras falam. O que os dirigentes falam, o que os conselheiros falam, quem está mais próximo do Paulo Nobre fala, do atual presidente do Maurício Gagliotti. Falei do Paulo Nobre, que eu lembrei que você falou Paulo Nobre. Parece um malvado favorito. Se tivesse perdido pro São Paulo ou pro Santos domingo,
Não, o efeito não seria grave, mas não tanto. Não tanto. É pro Corinthians, gente. Vocês têm que entender o seguinte, o Palmeiras não perdeu pro Bala Mistura, perdeu pro Corinthians. E é diferente perder pro Corinthians. Não adianta, o Corinthians Vocês têm que botar na cabeça disso. Como diz o Mano, como é que é? O Corinthians e Palmeiras, o que é? Maior clássico do planeta. Então, é isso que o torcedor do Corinthians tem na cabeça. O segundo maior é o Corinthians e Palmeiras na Copa São Paulo. O Felipe Melo era pra ter sido expulso nesse lance? Era, ele exagerou. Eu acho. Era pra ter sido expulso? Claro, né? Assim, Cani, você que tá com a camisa do Boca. Era. É que o juiz viu que era um argentino do outro lado e falou, beleza, Mas vou relevar. não dá pro cara fazer isso todo jogo, mas é impressionante. Se fosse qualquer outro ser do planeta... Mas é por isso que ele tem poucas expulsões na carreira. Porque os caras pipocam pra ele. Esse lance aí, tudo bem. Pra quem fala de defesa e fã-clube... Tudo bem. Digamos que o juiz deu cartão amarelo porque é Libertadores, isso aí passa. Mas na sequência ele dá um tapa na cabeça de um cara. Não justifica, não. Era outro amarelo. Não tô querendo fazer nada, mas ele não tocou na bola primeiro? Aí... Foi na bola da patela do argentino. Mas o negócio é o seguinte, Flavinho, eu se sou o árbitro, eu agiria da forma que o juiz não tem agiu. ninguém que defende ninguém aqui. Eu agiria como o juiz agiu. É um lance pra vermelho? Concordo que seja, mas do outro lado era um argentino. Não, e ainda mais sendo um argentino. Olha lá. Então você dá só amarelo. E depois vai... Não, falando sério, era pra vermelho ou não? Era. Primeiro, é o seguinte, ó, ele toca a bola, ele vai tocar a bola. Mas olha que ele largou a perna. Não, é pra mandar. Esse é o lance que nós condenamos do Edilson, do Cruzeiro, naquele lance que deveria ter sido expulso. Foi no AB lá, né? E esse, da mesma forma, ele é um lance pra ser expulso. O árbitro foi condescendente. Deixa eu pedir pra produção agora. Mostra o outro lance dele quando ele disputa de cabeça com o jogador do... Logo na sequência. Não pode xingar. Logo na sequência. Então, porque esse aqui todo mundo concorda que era cartão vermelho. Mas a gente coloca um asterisco, olha. Em Libertadores, isso passa. Ok, beleza.